Bem, amados irmãos, é com grande alegria que mais uma vez nós retornamos aqui à casa do Senhor para estarmos refletindo na palavra de Deus, de forma específica quanto a esses últimos dias, no que diz respeito a essa pandemia que tem acontecido, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o mundo. E isso tem deixado as pessoas em casa. Os decretos de quarentena dados pelo governo federal, governo estadual, governo municipal. E aí tem feito com que as pessoas fiquem muito em casa. E o que nós queremos refletir nesta oportunidade é algo que, com certeza, tem afetado muita gente, especificamente nesse período da quarentena, onde todos ficam em casa, onde tem aquilo que no normal não acontece. Normalmente as pessoas saem para trabalhar, saem para estudar, saem para fazer compras, não ficam 24 horas dentro de casa, o tempo todo, com as pessoas. E aí nós vamos observar que isso tem causado certos problemas. Isso tem dificultado o convívio, isso tem feito com que as pessoas, elas passem a ter irritações, passem a ter problemas uns com as outras. E aí nós vamos observar, amados, que diante disso, Jesus ele vai nos mostrar a necessidade que o homem tem de estar perdoando. Perdoar é uma grande necessidade, especificamente para esses últimos dias. O texto que nós estaremos lendo para estarmos refletindo é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no verso de número 21 e 22. É o questionamento de Pedro quanto ao perdão. Quantas vezes se deveria perdoar? E nos diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de podermos refletir na Tua palavra. Nós temos, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz. E te pedir, Senhor, que cada pessoa que ouve, cada pessoa que escuta, ó Deus, a Tua palavra, que essa mesma palavra, Senhor, possa estar trabalhando em seus corações, moldando as suas vidas, dando-lhes a oportunidade, ó Deus, de serem pessoas melhores, de serem pessoas que possam estar buscando viver na Tua dependência, de serem pessoas, ó Deus, que possam entender que a salvação é só em Cristo Jesus. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque até aqui, Senhor, Tu tem nos ajudado. Ajuda-nos, Pai, na reflexão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados,
Como falamos, nós queremos refletir nesta oportunidade com o seguinte tema: perdoar é uma grande necessidade. Perdoar é uma grande necessidade. Quando nós observamos o que nos diz em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, o texto nos diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Observando o que nos diz no mesmo livro na mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso de número 12, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se nós observarmos ainda no capítulo de número 6, versículo 23, nós vamos observar que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E uma vez, amados, que somos conhecedores que nós somos pecadores, que nós entendemos que nós somos pecadores, e por isso somos falhos, fracos, desobedientes, estamos sujeitos a estarmos cometendo erros. E por essas razões, temos motivos de estarmos nos queixando contra o outro e também dando motivo para que o outro se queixe contra nós. Quantas vezes nós temos decepcionado pessoas? E quantas vezes as pessoas também têm nos decepcionado? E isso nós vamos entender de uma maneira muito simples, é porque somos pecadores. Então, diante dessa realidade que somos pecadores, diante dessas verdades que nós somos de fato falhos, fracos, erramos, perdoar é uma necessidade urgentíssima. Perdoar é uma grande necessidade para cada um de nós. Sim, amados. Perdoar é algo que é vital para as nossas vidas. Perdoar é uma condição indispensável para que nós tenhamos uma vida em paz com Deus, em paz conosco mesmo, em paz uns com os outros. A necessidade desse perdão é algo essencial para nós. Como falamos anteriormente, esse período da quarentena tem deixado os familiares ali, a família junto, o dia todo e todo dia. E é uma realidade as dificuldades de relacionamento que se tem acontecido nesse período. Brigas, discussões. E não tem nenhum refúgio de se afastar um do outro, para que possa pensar, para que possa refletir. Está todo mundo ali no mesmo lugar. No máximo é ir para o quarto, o outro ficar na sala. Mas isso não vai resolver o problema. E por isso é impossível, eu posso afirmar isso. Por isso é impossível termos uma vida saudável, uma vida cristã saudável, sem a prática do perdão. Não esqueça disso. É impossível se ter uma vida cristã saudável sem a prática do perdão. É necessário estarmos entendendo que quem não perdoa não pode adorar a Deus. Quem não perdoa não pode adorar a Deus. Nós temos observado também que esse período da quarentena tem feito com que os lares passem a ter as suas reuniões. Já que não estamos podendo ter as nossas reuniões no templo,
Cada lá está fazendo as suas reuniões na sua própria família. Mas como fazer com que Deus seja adorado ali, naquele lar, naquela família, se o perdão não acontecer, se o perdão não existir? Então quem não perdoa, suas orações não chegam a Deus. Quem não perdoa, não recebe o perdão de Deus. Isso até porque é preciso entendermos. Porque quando você recebe o perdão de Deus, você perdoa. Quem não perdoa, amados, vive doente física, emocional e espiritualmente. Quem não perdoa está entregue ao peso da consciência, algo que está ali lhe sufocando, deixando você sem paz. Na verdade, se nós analisarmos de uma maneira muito tranquila, perdoar é estar limpando as memórias ruins que nós temos às vezes de outras pessoas e que outras pessoas também têm de nós. É de estar limpando o coração, é de ficar leve. Nada melhor do que você ir quando vai para a sua cama, botar a sua cabeça no travesseiro e estar em paz. Saber que não tem nada contra ninguém e saber também que não tem ninguém nada contra você. Então é estar em paz com Deus. Isso é estar em paz com você mesmo. Isso é estar em paz uns com os outros. Não esqueçamos que o perdão não é algo que você faz se quiser. O perdão não é algo que você vai fazer se você tiver vontade, como cristão, como servo de Deus, como salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para nós, o perdão é uma ordem necessária. É essencial que nós entendamos que nós não temos a opção de perdoar ou não perdoar. O perdão é algo que nós precisamos entender que é uma ordem necessária para as nossas vidas. É um imperativo de Deus para nós. Irmãos, quando perdoamos, estamos tirando um grande fardo das costas, não somente da pessoa, mas também de cada um de nós, limpando a alma, aliviando a bagagem de ressentimentos, tirando aquilo que tem atrapalhado a sua vida com Deus, mas também a sua vida com você mesmo não está em paz, a sua vida uns com os outros, guardando ressentimento, guardando mágoas. Você precisa entender de que uma pessoa com ressentimentos é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que vive entristecida, é uma pessoa que vive perturbada. E ainda mais, é alguém que está contaminando aqueles que vivem em seu derredor com esse mesmo ambiente de mágoa, de tristeza, de perturbação, de amargura. No entanto, perdoar, nós precisamos entender que não é algo simples. Não é algo fácil. Isso porque o homem ele é impaciente, o homem ele desculpem a expressão, ele é chato mesmo. Ele quer que ele seja beneficiado, ele quer tão somente que ele seja a pessoa que não faz nada de mal a ninguém, não prejudica ninguém, mas todas as outras pessoas lhe prejudicam, todas as outras pessoas lhe querem mal. O homem é assim, vamos observar o que nos diz os versículos de número 23 ao 35, do mesmo texto que nós lemos, de Mateus capítulo 18. Esse homem que é impaciente, como nos mostra esse texto, veja, acompanhe a leitura.
Por isso, logo depois que Pedro fez aquela pergunta e Jesus respondeu quanto à questão de que esse perdão não é apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, mostrando e dando algo que não tem limite. Aí ele diz, olha, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amados, o texto retrata exatamente como nós somos. O texto, ele fala exatamente a nossa atitude diante das pessoas que cometem alguma falha, que cometem alguma ofensa contra nós. Nós queremos misericórdia, mas nós não liberamos misericórdia. Nós queremos misericórdia para nós, mas nós não liberamos misericórdia para com as outras pessoas. Então, nessa ocasião, nós estaremos refletindo que perdoar é uma grande necessidade para o cristão. Mas, o que é perdão? Perdão é libertar o ofensor, é estar tirando dele o fardo que ele está oprimindo. Perdoar, irmãos, não é cobrar nem revidar, não é dar o troco, é a ofensa que você recebeu. O perdão não é uma questão de justiça, e sim, é uma questão de estarmos agindo com misericórdia. Quem perdoa não fica lembrando das mágoas causadas pelo outro. Naturalmente que o perdão não causa amnésia nas pessoas, mas faz com que cada pessoa, ao lembrar da situação passada, lembra-se sem dor, lembra-se sem mágoa, sem tristeza. Isso é estar liberto, isso é estar em paz.
Mas como mostrou o texto, que o apóstolo Pedro, ele faz a pergunta. E é o que nós queremos colocar como primeiro destaque nesta ocasião. Quantas vezes devemos perdoar? Essa pergunta, ela foi feita pelo apóstolo Pedro. E interessante, não poderia ser por outra pessoa. Pedro que era impaciente, Pedro que era afobado, Pedro que era muito imediatista, Pedro que era muito... agia de forma sem refletir, ele era pelo impulso. Pedro tinha muito aquela questão, olho por olho, dentro por dentro. Pedro tinha muito aquela questão de estar muito ligado às leis. Mas, amados irmãos, a Bíblia ela nos ensina que nós devemos perdoar. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Isso nos traz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3 e o versículo de número 13. Olha só o que nos diz o texto. Ele vem falando de algumas virtudes que devem ser cultivadas pelos cristãos. Desde o versículo 12. Mas no versículo 13 ele ainda fala: suportai-vos uns aos outros, aí perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Quando nós lemos em Efésios, no capítulo 4 e o versículo de número 32, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso aqui está dentro de um contexto que Paulo está advertindo, exortando aquela igreja de Éfeso a viver uma vida de santidade. Então, o perdão faz parte de uma vida de santidade. Perdoar alguém faz parte na vida de alguém que de fato está com a sua vida de santidade em equilíbrio. Então ele vai entender que ele precisa liberar perdão, assim como ele foi perdoado. Assim como ele alcançou o perdão, assim como ele foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus. E devemos estar perdoando de maneira ilimitada, como Jesus ele respondeu. Veja aqui o que o texto nos diz. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sem limite. E amados, há algo que precisamos destacar aqui nessa pergunta de Pedro, porque quando ele fez essa pergunta a Jesus, ele achava que ele estava sendo generoso demais. Ele achava que estava sendo magnânimo, ele achava que estava sendo bondoso. Isso porque os rabinos, eles falavam a respeito do perdão, que era apenas até 3 vezes. Só poderia ser perdoado uma pessoa por 3 vezes. Eles ensinavam que como Deus perdoou os inimigos de Israel por 3 vezes, seria presunção, seria desnecessário perdoar alguém mais de 3 vezes. Eles falam isso com base em Amós, capítulo 1, verso 3, 6, 9, 11 e 13, quando fala ali de 3 vezes que o Senhor perdoou, e na 4ª vez já veio a ação de Deus em relação àquelas pessoas. Então a resposta, a pergunta de Pedro não foi uma pergunta ali, tão somente para a questão do perdão em si,
mas para mostrar de que ele era uma pessoa bondosa, ele era uma pessoa generosa e estava ali até passando daquilo que se dizia que era o limite de 3 vezes, até 7 vezes. Mas a resposta de Jesus a Pedro no versículo 23, amados, como nós já lemos, traz uma mensagem para os nossos corações, mostrando-nos de que, assim como mostrou a Pedro, não apenas 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Apresentando o perdão que deve ser oferecido sem limites. Apresentando o perdão que deve ser oferecido sem restrições. Apresentando o perdão que deve ser sempre na nossa vida. Devemos perdoar todo dia e o dia todo, se necessário for. Esse convívio do dia a dia em casa, como tem sido difícil para muitas famílias. Mas é necessário o perdão, para que possa se ter um convívio melhor, para que se possa ter e compreender que a adoração a Deus só vai ser realizada se esse perdão existir. Deus não aceita a adoração de alguém, Deus não aceita a oração de alguém que está em contrito com o seu irmão. Sim, incontáveis vezes é o que Jesus diz a Pedro, usando a expressão 70 vezes 7. Porque, amados, perdoar é uma grande necessidade de cada um de nós. Pedro certamente entendeu isso. Pedro certamente compreendeu a mensagem do Senhor Jesus. Quando nós lemos a carta de Pedro, quando nós lemos as epístolas lá, a 1ª e 2ª de Pedro, nós vamos observar um homem totalmente diferente daquele que apresenta nos evangelhos. Um homem amadurecido, um homem que cresceu na sua vida espiritual, um homem que desenvolveu na sua vida de santificação e compreendeu o que Jesus estava mostrando da necessidade do perdão de forma incontável, de forma assim ilimitada. Mas, amados, a segunda coisa que queremos destacar quanto a essa questão de perdoar, que é uma grande necessidade, quantas vezes, mas qual a razão para perdoarmos? A gente sabe que o homem ele é movido por isso, por razões. Ele faz algo em troca. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Pode observar que é assim que o homem funciona, tendo razões para. Por que ele casa? Porque ele ama a esposa, a noiva, e aí casa-se. Por que a mulher, ela se casa? Porque ela ama o noivo e se casa para ser seu esposo. Há uma razão. E nós vamos observar que assim como há razões para as questões boas, positivas para as nossas vidas, há também aquilo que se coloca como razões para justificar os seus erros. E os homens fazem isso de uma maneira muito direta aí no dia a dia. Eu errei por conta disso e disso. E observe que as razões para justificar os seus erros, no geral, é uma desculpa para colocar o outro como errado e ele como a pessoa certa. Mas qual a razão de perdoarmos? Qual a razão para estarmos exercendo o perdão? A razão, amados, é muito simples. Não tem muito o que colocar, não tem muita... É simples, a Bíblia ela é muito clara. Isso é porque nós fomos perdoados pelo próprio Deus. E olha, que se compararmos o que as pessoas têm feito conosco, relacionado ao que nós fizemos e ainda fazemos com Deus, não tem como comparar. Mas mesmo assim,
Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Por isso que não perdoarmos evidencia a dureza de uma pessoa com um coração duro. Sim, essa dureza no seu coração. Veja aqui no texto que nós lemos dos versos 28, dos versos 28 a 30, nós vamos observar isso. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Sim, amados, o não perdoar está claramente evidenciado aqui nesses versículos, na dureza do coração daquele homem. O não perdoar mostra a ingratidão do homem a Deus. Veja que no versículo 32 diz assim: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Ele agora não estava perdoando o outro, porque ele não estava sendo grato com o seu Senhor. O homem, ele não tem sido grato para com Deus, por isso ele não perdoa. Por isso, amados, não perdoarmos provoca a indignação de Deus. Veja que o verso de número 34 diz isso: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Não perdoarmos produz tristeza nas pessoas. O verso de número 31 diz isso. Olha só. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, ou seja, os companheiros daquele homem que havia sido perdoado e que não perdoou o outro, vendo eles o que tinha acontecido ali, entristeceram-se muito. E aí foram relatar ao seu Senhor o que foi que acontecera. Não perdoar produz tristeza nas pessoas. Não perdoar é colocar ou estar deixando o fardo e aprisionando tanto aquele que pecou, tanto aquele que ofendeu, como também aprisionando aquele que foi ofendido, aquele que recebeu algo do outro, contrário à sua vontade. O verso de número 30 nos diz isso, veja só. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Não perdoar-nos é também não receber perdão. O verso 35 fala disso. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não se pode, amados, esquecer, quando se fala desse assunto, deixar de estarmos lembrando que Jesus ali no Sermão do Monte, ele ensinou tanto no versículo 14 como no versículo 15 do capítulo 6. Porque precisamos entender que aqueles que foram perdoados precisam perdoar. É necessário que essa troca aconteça naturalmente. Porque uma vez que você foi perdoado, você vai emanar perdão também. Uma vez que você foi alcançado pelo perdão de Deus, você vai perdoar a outras pessoas. Veja que esse texto que Jesus ele fala a Pedro logo depois da pergunta de Pedro.
É para mostrar que as pessoas elas se esquecem facilmente do que eles receberam de Deus. Nós somos muito esquecidos muitas vezes do que Deus tem feito por nós. Isso tem causado muita confusão, muita dificuldade no relacionamento entre as pessoas. E quanto ao perdão, o ser humano ele tem essa tendência de ele querer ser perdoado. Ele querer que as pessoas entendam ele querer que as pessoas aceitem ele querer que as pessoas compreendam que o que ele fez é porque ele é um pecador, ele é falho e por isso tem que perdoá-lo. Mas quando diz respeito a ele perdoar o outro, ele pecou porque ele quis, ele falhou porque ele quis, ele é assim porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, e eu não tenho eu não tenho sangue de barata. É a expressão que muitas pessoas às vezes usam. Muitas pessoas estão vivendo como aquela história que se conta do escorpião e do sapo. O escorpião queria atravessar uma lagoa, mas se entrasse na água morreria afogado. E aí tentou um acordo com o sapo, para subir nas costas do sapo, o sapo atravessar para o outro lado do lago. E houve relutância ali do sapo, não vou, porque senão você vai me picar. E não, eu quero atravessar, se eu picar, morre você e morre eu. Não quero, não. No fim da história foi que o sapo resolveu aceitar a proposta do escorpião. E aí seguiu com o escorpião nas costas. Lá no meio do lago, o escorpião ferroou o sapo. E o sapo olhou para ele e disse: você não disse que não ia me ferroar? Ele disse: mas é minha natureza. Quantos homens e mulheres têm dito a mesma coisa? É a minha natureza. Mas, amados, que natureza é esta que não houve a transformação? Se você já teve um encontro com Cristo, você é uma nova criatura. A sua velha natureza ficou lá atrás. Você agora precisa exercer o perdão. Não seja como o escorpião dizendo: é a minha natureza. No céu, só entrarão no céu aqueles que foram perdoados. Foi para isso que Jesus ele veio a este mundo, para perdoar os nossos pecados. E dar a nós o privilégio, sim, é privilégio, de poder também perdoar alguém que nos ofende, de poder perdoar alguém que nos maltrata, de poder perdoar alguém que fere os nossos corações, que nos maltratam. Mas em Cristo Jesus, pelo amor, pela misericórdia, pela graça de Deus nas nossas vidas, por termos sido transformados, por termos sido alcançados por esse perdão que Jesus veio dar a cada um de nós. Quando nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 21, ele fala, o anjo disse isso lá: colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. João Batista, quando estava ali no batismo, ele viu Jesus vindo ao seu encontro, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele veio para nos perdoar, veio para lavar-nos dos nossos pecados. A lição é clara, amados: todo crente em Jesus Cristo, ele precisa praticar o perdão. Isso por quê? Porque ele foi perdoado. Então, a segunda coisa que nós pensamos: qual a razão para perdoarmos? Porque fomos perdoados. Então, amados, primeiro, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Jesus mesmo respondeu de forma ilimitada. Qual a razão de eu perdoar alguém? Porque eu fui perdoado por Deus. Agora, amados, tem uma outra pergunta que cabe aqui também.
Quem deve ter a atitude do perdão? De onde deve partir a iniciativa para esse perdão? Em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, Jesus falou que quando formos ao altar e nos lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, devemos ir até ele. Então, quem deve ter a atitude do perdão? Cada um de nós. Devemos ter a atitude de irmos até essa pessoa. Não interessa se fomos nós que praticamos o pecado ou a ofensa contra outro, ou se fomos ofendidos por outro. Não importa isso. O texto é claro quando diz: devemos tomar a atitude, devemos ter a iniciativa de ir até ele. Mas isso de forma sincera, isso de forma humilde, com mansidão, com muito amor no coração, querendo sim uma reconciliação, querendo sim viver em paz, querendo sim viver para a glória de Deus. É necessário, amados, que todos nós entendamos que não devemos esperar pelo outro, não. Pelo contrário, devemos ter a iniciativa de ir até ele. Quantas vezes no lar, com desavenças que tem de relacionamento entre marido e mulher, quando vão dormir, um olha para o norte, outro olha para o sul. Dão as costas um para o outro. Aí no outro dia, acorda-se, a coisa vai, o marido vai trabalhar, às vezes a esposa vai trabalhar, ou às vezes a esposa fica em casa, enfim. Já é outro dia, a poeira já está mais baixa, o dia vai passando, e às vezes se pensa que isso já está resolvido. Não esqueça que se nós não tratarmos do assunto, essas diferenças que existem, elas vão continuar. Na primeira desavença que tiver depois desta que aconteceu antes, vai ser a poeira levantada novamente, porque não houve o perdão. Não fique pensando que o tempo apaga isso. Não fique pensando que a ofensa, o tempo apaga a ofensa, não. Não fique pensando que o silêncio vai apagar ou apaziguar aquela situação de desavença existente entre as pessoas. Seja marido e mulher, seja os pais com os filhos, seja os filhos com os pais, seja os irmãos uns com os outros dentro de casa, seja os irmãos da igreja uns com os outros. Seja no trabalho, seja na escola, seja na universidade, onde quer que seja. Não fique pensando que o tempo vai apagar, que o silêncio em não falar mais do assunto vai resolver o problema, não. É preciso haver um confronto entre essas pessoas. E esse confronto é para que haja o perdão, haja o pedido de perdão e haja o perdão da outra parte. E é você que tem que fazer isso. Não fique pensando que vai ser o outro, não. É você mesmo. Seja você o que de fato vai ter a iniciativa do perdão. Infelizmente, existem muitos cristãos fracos e doentes espiritualmente, porque não têm tido a humildade de estar pedindo perdão ou de perdoar alguém. De perdoar ao seu irmão. Às vezes na igreja em que ele congrega, tem ali pessoas que ele não gosta, que ele tem desavença, que aquela desavença continua, e com o tempo aquilo acaba, pensa ele. É preciso se confrontar. É preciso em Cristo Jesus estarem se reunindo e perdoando-os mutuamente. E outra coisa mais,
Não tem sido forte essa pessoa o bastante para obedecer à ordem necessária do perdão. Na verdade, amados, o indivíduo que não tem a atitude do perdão só mostra de que essa pessoa ainda não experimentou o perdão de Deus. É necessário que cada um de nós estejamos derrubando as barreiras, estejamos transpondo os empecilhos, porque perdoar, amados, é uma grande necessidade para as nossas vidas. Para termos, de fato, e vivermos em paz com Deus, vivermos em paz uns com os outros e vivermos em paz conosco mesmo. Podermos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos em paz. Lá no Salmo, o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Mas por quê? Porque o Senhor é quem está cuidando de nós. O Senhor foi quem nos perdoou, o Senhor foi quem nos resgatou. E é isso que Ele quer que nós também façamos com as pessoas, estejamos perdoando. Irmãos, o perdão é a manifestação da graça de Deus. O perdão é a manifestação do amor de Deus. O perdão é a manifestação da misericórdia de Deus em cada um de nós. Exerçamos isso, coloquemos em prática isso. Porque perdoar é uma grande necessidade para nós que somos cristãos. Está evidenciando essa graça, esse amor, essa misericórdia de Deus em cada um de nós. Como nós vimos, perdão é libertação. Como nós vimos, quantas vezes nós precisamos perdoar, esse perdão é ilimitado. Como nós vimos, por que nós precisamos perdoar? É porque nós fomos perdoados. E a atitude de perdoar deve ser iniciativa sua. Quem errou foi o outro, então o outro é quem tem que vir a mim. É sua. A iniciativa deve ser. Se você é um cristão, você precisa exercer isso. Você tem perdoado? Você tem manifestado a graça de Deus através do perdão na sua vida? Você tem demonstrado e manifestado o amor de Deus através do perdão na sua vida? Você tem manifestado e demonstrado a misericórdia de Deus através do perdão na sua vida? Não esqueça, perdoar é uma grande necessidade. Você precisa exercer o perdão. Voltando ao que nos diz o texto. Pedro disse: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí ele mostra uma parábola do credor compassivo. E muitas vezes retrata muito bem a vida dos cristãos em nossos dias. O que você tem feito nos seus relacionamentos? O que você tem exercido nesses últimos dias? Tempo para refletir você tem tido, porque a quarentena tem feito com que você realmente tenha esse tempo. O tempo para que você possa estar refletindo em alguma dificuldade de relacionamento que você tem com o outro. Que você esteja refletindo nisso, que você esteja pensando nisso, que você esteja exercendo o perdão.
Porque o perdoar é uma grande necessidade para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Que Deus, amados, dê a cada um de nós o discernimento do que Jesus ele ensinou. Que nós precisamos perdoar. Que nós precisamos exercer o perdão, como disse Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4 e o versículo de número 32, que é o que nós queremos ler para encerrarmos. Antes, sede uns para com os outros, benignos. Veja que no versículo 31, ele fala algo. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que Ele, pois, nos abençoe, dando-nos a disposição para exercermos o perdão. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial. Ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra que nos alertou, Senhor, quanto à necessidade do perdão. Quanto à necessidade de estarmos, ó Deus, exercendo o perdão. Neste período de quarentena, onde a convivência familiar, a convivência uns com os outros aumentou. Ó Deus, quantas vezes desavenças nos relacionamentos, e os irmãos entrando em atrito um com o outro, os pais com os filhos com os pais, o marido com a esposa com o marido. Ó Deus, tende misericórdia. Que o teu grande amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, inunde os nossos corações, para que nós estejamos, ó Deus, assim como tu nos perdoastes em Cristo Jesus, que nós estejamos também, Senhor, perdoando-nos uns aos outros. Pedindo perdão e perdoando, é o que nós te pedimos, Pai. Agradecidos em o nome de Jesus. Amém.